No início do ano de 1935, precisamente no dia 8 de janeiro, nascia Elvis Aaron Presley. E também em janeiro, o rei do rock gravava o primeiro demo numa gravadora lá em Memphis. Para a gente ligar a guitarra de Elvis na tomada e também os seus carros, eu convido aqui hoje para o Ligados na Tomada, Ricardo Caruso, o maior conhecedor que a gente tem aqui em Terra Brasílis e também pesquisador da vida de Elvis Presley. Caruso, seja muito bem-vindo ao Ligados na Tomada. Alex, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez na Jovem Pan, pela primeira vez no Ligados na Tomada e mais uma vez falando de Elvis Presley. O Caruso já esteve com a gente aqui no Pânico, já esteve no Máquinas na Pan e hoje vai trazer um pouco das histórias de Elvis, até pelo mês de janeiro, que é muito forte e principalmente, né, Caruso, pela sua história com Cadillacs. Como que era isso? Como começou essa história dele, a paixão por automóveis? Bom, todo mundo sabe, o Elvis era muito pobre, né? Não chegava a ser um mendigo, mas era uma família muito humilde. E o sonho de consumo era sempre o Cadillac, né? No imaginário do americano. E com a primeira oportunidade que ele teve, já comprou o Cadillac e não parou mais. E foi 400, 500 carros da marca que ele teve. Imagina, eu tenho até o seu livro, eu quero até que você mostre pra gente. O Caruso lançou um livro chamado Elvis 101 Curiosidades. Mostra a capa do livro, Caruso. A gente pensou algumas dessas histórias para trazer hoje aqui pro programa. E uma das que eu li foi a mãe dele. Quando ele tinha só 4 Cadillacs na garagem, ela perguntava para ele... por que ele tinha 4 carros na garagem se ele ia conseguir dirigir um de cada vez, né? Não, e pior que isso, ele deu um Cadillac para ela, que é justamente essa miniatura que está na mesa aqui, um 55 rosa e branco, e ela não sabia guiar. E esse carro ele preservou a vida inteira e até hoje está guardado em Memphis. O acervo dele, você comenta que são 1000 carros, ou seja, que ele já comprou, ou seja, mais de 1000 carros e 400 Cadillacs. Mas tinha também o lado dele muito generoso. Ele presenteava, a gente dá presente para amigo um chaveirinho, vai numa viagem, traz um perfume para a esposa. Ele presenteava Cadillacs para os amigos, né? Para todo mundo que estava no entorno dele, e trocava o carro também. Ficou velho, já dava mais um. E todo mundo, médico, segurança, cozinheira, enfermeira, todo mundo ganhava um Cadillac dele. Qual que é o mais icônico dessa coleção? Eu sei que você teve em Graceland, né? A casa de Elvis Presley 4 vezes. Sim. E do lado de lá da rua tem o Museu Elvis Presley, né? Museu dos Automóveis. Museu de Automóveis do Elvis. Mas não é só lá. Tem o Peter Hansen Museum, que a gente até visitou junto em Los Angeles. O Petersen. O Petersen, que ali é o acervo do Elvis em Memphis. O Petersen é o acervo de colecionadores, né? Tem uns casos interessantes. O mais icônico de todos é o 55, é esse cor-de-rosa, que criou até a lenda que é o primeiro Cadillac cor-de-rosa. Não é, já existiam Cadillacs cor-de-rosa e tal, mas esse é o que ele deu para a mãe dele e ficou marcado. E outro muito marcante na história dele é um De Tomaso Pantera amarelo, que ele comprou para a namorada dele, chegou o carro em Memphis, ele foi dar partida, não pegou. Aí insistiu, não pegou, ele sacou uma pistola, deu 3, 4 tiros no carro. E aí um segurança foi lá, aí o carro deu a partida. Ele falou, não, recolhe o carro e compra um Cadillac para ela e tudo bem. Mas não foi só esse que deu zebra. Parece que teve um também, que também você conta essa história no livro, que foi uma grande roubada, que ele comprou o carro, não gostou e praticamente ele não cabia no carro, né, Caruso? Putz, era um Messerschmitt. Messerschmitt é um carrinho alemão do pós-guerra, que parece uma carlinga de avião. E aí compraram, levaram para ele e tal. Aí ele descobriu que ele não cabia dentro do carro. E ele foi numa loja de roupa e trocou por um monte de roupa com o proprietário da loja. Você imagina, a vida do cara, ela foi muito emblemática, muito cheia de altos e baixos, ou seja, uma explosão de sucesso, o rei do rock. Isso durou praticamente só 23 anos. Ou seja, da primeira gravação dele, de um demo em 54 até a morte em 77, mas não foram só músicas que ele fez, ele se apresentava também nas telonas do cinema, né? Então, a carreira musical dele, na verdade, é curta, né? Porque ele surgiu, cantou 2 anos, de 54 a 56, 57, foi pro exército, ficou 2 anos no exército, voltou, ficou 10 anos fazendo filmes, e só em 69 que ele retomou os shows, de 69 a 77, mais os 2 anos nos anos 50. Então, carreira musical mesmo, mal teve 10 anos. E no cinema ele fez 33 filmes, né? E desses filmes, algum lembrando da paixão por automóveis? Ah, sim, tem filmes. Tem o
O mais emblemático é o Viva Las Vegas, né? Amor a toda velocidade em português. E algum remetendo aos Cadillacs especificamente? Não, especificamente não. O Cadillac era muito novo e muito caro, né? Então os filmes atingiam um público mais humilde, né? E como você acha que teve início essa história? Qual foi o gatilho dele para essa paixão por automóveis e paixão principalmente pelos Cadillacs? É um menino caipira dos anos 50 que começou a ganhar dinheiro. O resumo é isso. E os símbolos que tinha eram o Cadillac e as Harley Davidson. Então ele ficou nisso. Caruso, ele ia nas lojas? Ele frequentava a concessionária ou mandava de repente o assistente dele para comprar um carro? Alguma história icônica das visitas dele à loja? Ele ia pessoalmente comprar. Eu tenho foto dele saindo de um show, com a roupa do show, e indo buscar um carro que estava fazendo revisão, um Cadillac. Ele entrando na concessionária com a roupa do show que ele acabou de fazer para pegar o carro que estava fazendo revisão. E a história bem legal dele, ele estava surgindo ainda, começando a fazer sucesso, foi comprar um Cadillac, gostou de um Cadillac branco lá na loja, e o vendedor maltratou ele, porque achou ele novo demais para ter dinheiro para comprar um carro daquele e tal. Ele ficou bravo e saiu da concessionária. E ele encontrou um menino mexicaninho lavando os carros na frente da loja, né? Ele perguntou o nome do menino, falou, então vem comigo aqui. Voltou na loja, mandou chamar o dono da loja e falou, eu vou levar esse Cadillac e a comissão não é do vendedor que me tratou mal, é para dar para esse garoto aqui. Ele fez isso. Essa é a história do carro que ele, não sei se é folclore isso ou não, que ele espremeu um cacho de uva para trocar a cor do Cadillac? Como foi isso? Ele foi customizar o carro, né? Aí, além de ter um Cadillac, ele podia customizar o Cadillac, né? Ele escolheu a cor de um uva. Ele espremeu uma uva no capô e falou, eu quero o carro dessa cor, com interior branco, detalhe dourado e tal. E esse carro, em 76, foi achado num ferro velho, destruído. E o sujeito comprou, restaurou e em seguida o Elvis morreu. Que modelo que era esse? Putz, vai ser uns... Era o de 56? Era o Eldorado ou não? Era um Eldorado 56 conversível. E aí esse carro hoje vale 2 mil. O cara recusou 2 milhões de dólares. Eu tive contato com ele há uns anos atrás. Com o proprietário atual do carro. Ele mandou cópia da nota fiscal assinada pelo Elvis, mandou umas fotos do carro e tal. Ele não está à venda. Ele emprestou para o museu do Elvis, mas não vende o carro. E não foi só esse moleque que estava lavando o carro na porta da loja que foi beneficiado pelo carisma do Elvis. Teve também a história de uma enfermeira. Ele parou numa concessionária, uma véspera de Natal, comprou lá uns 30 Cadillacs para dar para segurança, para os amigos e tal, e notou que tinha essa senhora, que era uma senhora negra, na vitrine admirando ele, né? Impressionada, vê o Elvis ali na vitrine da loja e tal. Chamou ela para lá, falou, pode escolher um carro para você também. Ela escolheu e tem até hoje o carro guardado. Desses carros que você viu, ou seja, desse line-up de carros do Elvis, qual que você mais curte, independente da importância dele ou do que ele representou, qual Cadillac que você mais admira? Não chega... Bom, é sempre esse 55 cor-de-rosa, mas o que mais me impressiona é o último carro que ele dirigiu. É um carro especial... preto de interior vermelho, que é um Stutz Black Hawk. Ele chegou guiando que é a última foto dele, né? Que é guiando esse carro. E esse carro tá lá impecável. Ele chegou em Graceland e tem uma foto que a gente está mostrando aqui agora no vídeo. Ele chegando na casa dele e fizeram essa última foto dele. Entrando no portão de Graceland, estava vindo do dentista. Só que a paixão dele não era só carros também, né? Ele adorava motos. Moto, carrinho de golfe, qualquer coisa que andasse, ele gostava. A paixão dele era por alguma moto específica? Tinha alguma marca? Harley Davidson, sempre Harley Davidson. Você mostrou numa época, não sei se a gente vai conseguir colocar aqui, uma foto dele andando sem segurança na rua, numa Harley, me parece. Uma Harley. E com uma garupa atrás que era a namorada dele, não? Não, era uma bailarina de cabaré lá de Memphis. São duas fotos que tem ele parado no semáforo, né? Alguém estava passando na calçada, fotografou, que era incomum, porque ninguém tinha celular, né? Com alguém teve no carro, naquele momento, uma máquina fotográfica. Na calçada, o cara estava com a câmera e fez a foto. E um mês depois, essa menina morreu num acidente de carro também. Caruso, a gente falou de Cadillacs, mas com 1000 carros, quais eram esses outros carros que ele tinha? Qual a predileção dele, além dos Cadillacs? Ele gostava de Rolls Royce, teve uns 2 ou 3, Mercedes, principalmente a Mercedes 600 Pullman, que é uma limousine. Tem várias fotos dele com esse carro, Lincoln Continental, BMW, teve de tudo.
Até Romizeta. Até Romizeta. Na Romizeta, aquela Carlinga era meio parecida com uma Romizeta, um Messerschmitt, não era? Não, mas era mais compridinho. Bem feinho, compridinho, né? com uma tampa em cima. É um terror, né? Ele dirigia os carros dele ou eram seguranças, ou tinha motorista, ou ele gostava mesmo de dirigir os carros? Gostava de dirigir. A moto também, mas depende da situação, tinha segurança, motorista, tudo. Muito legal. Caruso, a gente fala muito sobre paixão nossa por automóveis. A gente vê uma época de Elvis com Cadillacs e a gente vê também, saindo um pouquinho só do tema do Elvis, um esfriamento da paixão por muscle cars, por carro grande, aquela época dos Estados Unidos que eram as grandes barcas. Você acha que esses carros grandes, eles vão ficar no passado? O muscle car, ele vai se transformar em um dinossauro ou vai ter sempre público para os carros, para os V8, por exemplo? Não, o público desses carros está morrendo, né? Estão ficando velhos e morrendo, né? São nós, uma geração anterior à nossa. E o automóvel perdeu muito da paixão, né? Com muita eletrônica embarcada, muito foco em economia de combustível, em não poluição, em espaço, economia de peso. Então, vai ficar no passado, não tem jeito. Porque muita gente comenta, e a gente comentava um pouquinho antes de entrar no estúdio aqui, que a paixão do jovem é muito diferente da nossa quando a gente tinha 17 anos e que já estava na porta da autoescola, né? Hoje o jovem, ele procura evitar ele usa a mobilidade urbana, ele usa automóvel, mas ele não está tão preocupado com a posse do automóvel, né? Ele quer usar aquilo como uma ferramenta, como táxi, você bem descreveu, ou o táxi como se fosse mais até um appliance de casa, né? Um eletrodoméstico. É uma coisa útil para ele, mas sem aquela paixão. Sem a mesma paixão que Elvis tinha, por exemplo, com os Cadillacs e que você tem também. Você é um colecionador de carros e também garimpa isso no mercado. James Dean, né? Que morreu. Exatamente, James Dean também. O que você acha que provocou essa mudança, Caruso? Essa mudança de comportamento? Você acha que foi a evolução do automóvel? Os caras que gostavam eram mais raiz, gostavam mais daquele carro que você sabia, como fala, né, do Fusca, né? Bastava ter um alicate, um arame e também uma chave de fenda para você fazer tudo no Fusca. Não parava o carro. A evolução do automóvel, quando entrou muita eletrônica no carro, já inibe a manutenção, né? Você não tem mais o que mexer num carro com injeção eletrônica, ignição eletrônica, freio ABS. O que você tem que fazer nisso? Nada, né? Então você só lava o carro e usa. Antigamente você lavava. Eu tirava paralama de Fusca para encerar por baixo, né? E imagina que alguém vai fazer isso hoje. Você já teve um Cadillac? Tive. Você tem um Cadillac ainda? Não, vendi um Cadillac 72, eu tinha. E chegou a ser matéria também, em cima do tema do Elvis. Você comprou aqui no Brasil? Comprei no Brasil. Um carro desse vale quanto hoje no Brasil? Hoje vai valer aí na faixa de uns R$200 mil, por aí. Ou seja, o mercado de antigo mobilismo, ou seja, dos carros antigos, sim, ainda está posicionado, é alto. A oferta é baixa, né? Se bem que com a abertura de importação, está vindo muito carro de fora, né? Mas na época, esses carros aqui eram caros. Eu sei que você coleciona carros, mas também, voltando agora para Graceland, você tem uma boa coleção de artigos de Elvis Presley e garimpados até mesmo em leilões, né? Tudo. Me fala os principais que você tem. Bom, vou ter mais de 50 anos, né, estudando, trabalhando, juntando coisa do Elvis. Eu tenho 6 autógrafos. Onde são esses autógrafos? Porque tem um que eu vi na sua casa, que foi meio uma sacanagem que ele fez, não sei se foi com segurança, de autografar um LP numa capa quase toda preta, com caneta preta em cima. Foi isso, né? O Sonny West era amigo e segurança dele, era da máfia de Memphis. E ele levou uma pilha desses discos pro Elvis autografar, e de sacanagem ele autografou no preto, em cima do preto. Aí você tem que olhar no contraluz para ver as assinaturas. Eu consegui comprar o último que ele tinha desses discos, né? Eu tenho uma jaqueta que os seguranças usaram no último show dele. Eu tenho os autógrafos, tem cópia da carta de motorista, tem o pedaço de lençol, pedaço de fronha, pedaço de um lenço que ele jogou para a plateia no último show. Partitura que eu vi na sua casa. Partitura autografada. Nossa, tem. Cópia da carteira de motorista, o Caruso tem também. E tem um para mim que esse é aquele que não chegou a ser utilizado, infelizmente, que é o ticket do último show que não aconteceu. Seria no dia seguinte da morte dele.
O anterior a esse último show dele, que inclusive você tem a jaqueta, Indianápolis. Aconteceu quando? Indianápolis em junho. Ele morreu um mês depois. E a estátua do Elvis, que a gente está vendo aqui agora no vídeo, como que foi conquistada essa estátua? Essa foi dos itens mais fáceis. O cara anunciou num desses sites de comércio, pediu um preço absurdo, oferecia um preço ridículo. Ele falou, tudo bem, a minha mãe que gostava do Elvis, ela morreu, eu estou vendendo sobre essa estátua aí, eu te vendo. Fui buscar lá em Indaiatuba. Caruso, hoje você tentando transportar o Elvis para a nossa época. E como a gente está no Ligados na Tomada, a gente vai tentar ligar não só a guitarra dele na tomada, mas também um carro. Como você vê que seria a visão dele para um carro elétrico? Era um cara que se rendia a inovações ou ele ia continuar hoje colecionando os carros antigos, os Cadillacs? Não, ia ter Cadillac até hoje. Talvez ele se entusiasmasse com alguma coisa, com híbrido, tal, mas puramente elétrico não ia chamar atenção. Ele não sabe economizar dinheiro, né? Parar no posto e economizar gasolina. Não, ele ia ter Cadillac, ia ter um Escalade, alguma coisa assim hoje. Você falou da máfia de Memphis. Tem algumas palavras que são meio proibidas no glossário de qualquer programa, mas a máfia de Memphis todo mundo ouviu já. O que era essa máfia de Memphis? A máfia de Memphis era o grupo mais próximo dele, que eram seguranças, médico, algum irmão, os meio-irmãos dele e tal, né? Era o entorno dele mesmo fechado. Protegiam ele, atendiam ele, faziam tudo o que ele queria. A maioria morava em Graceland, revezava. E eram caras que dizem até que abusavam um pouco, exploravam um pouco. O Elvis era um cara muito carente, né? Ele é obrigado a ser isolado, né? O cara não podia sair na rua toda hora. Então, esses caras eram os próximos dele e muita gente reclama que abusavam um pouco, exploravam um pouco. Para quem viu o filme Elvis, né, eu assisti umas 2 ou 3 vezes, a gente vê um coronel, que era o cara que cuidava da história dele, de uma maneira muito opressora, né? Ou seja, que comandava muito a vida dele. Era isso mesmo, Caruso? O cara nem era coronel, nem era americano e nem chamava Tom Parker, né? O cara não existia, era um fake. Ele era um holandês, trambiqueiro. Dizem que esteve envolvido num homicídio na Holanda, por isso ele fugiu para os Estados Unidos. Era um cara sem documentos e explorava o Elvis, mas eles eram sócio meio a meio na carreira do Elvis, né? O normal seria 10% para o empresário, ele era meio a meio. E quando ele era questionado, ele falava, não, o Elvis que ganha metade dos meus ganhos, não é o contrário. E aí, o cara era terrível. O filme é fidedigno? Ele tem 2 ou 3 passagens que não são reais. O Elvis chorando na escada, que a Priscila foi embora. Quando ele demite o coronel do palco, ele está fazendo show e demite o coronel. Na verdade, ele está brigando com o dono do Hilton Hotel, que demitiu um funcionário que estava com câncer. Ele ficou sabendo e ele deu uma espinafrada no cara ao vivo ali, mesmo sendo o cara que bancava ele, mas era isso aí. E o relacionamento dele com o B.B. King não foi ali na rua em Memphis, eles fizeram um show no mesmo hotel. O Elvis botou o B.B. King a fazer show no Hilton ao mesmo tempo que ele. E eles se davam muito bem e conversavam muito. Eles encontraram Beatles também, né? Ou seja, os Beatles foram encontrá-lo, não foi isso? Encontrá-lo, E chegaram a tocar alguma coisa juntos? Diz a história que eles gravaram. O Elvis tinha um estúdiozinho em casa tal, que gravaram algumas coisas e trocaram as fitas e combinaram de nunca divulgar. E até hoje nunca vazou nada disso. Outros dizem que não tocaram porque o John Lennon tinha fumado demais, então fica a lenda, né? Ficou velado. Ninguém sabe o que fizeram. Caruzão, das tuas idas a Graceland, que foram 4, o que mais chama a tua atenção e o que você dá dica também para quem quiser conhecer? Tanto Graceland como o Museu dos Carros do Elvis. Não, a primeira parada tem que ser em Tupelo, que é onde ele nasceu, que tem a casinha que ele nasceu e morou até os 10 anos de idade. E dali, já mais 80 quilômetros para frente, você chega em Memphis. Memphis respira Elvis até hoje, em todos os lugares que você vai. Eu cheguei em restaurante que o cara tinha foto do Elvis comendo na mesa dele ali. Ele falou, não, ele vinha, fechava depois do horário e vinha com os amigos comer aqui. Então, tudo respira Elvis. Mas Graceland é um centro. Eu acho muito triste chegar lá e tem tudo, mas não tem o Elvis, né? E não tem acesso a toda a casa, né? Só não tem o andar de cima. Ele permitia festas na casa dele, da máfia de Memphis e tal, mas
o andar de cima era reservado dele. Então, ele, quando ia dormir, ninguém subia, ninguém incomodava ele. E o quarto dele está preservado até hoje do jeito que ele deixou, em 77. Eu não sei se essa é a data certa, mas eu lembro do meu pai ter trazido dos Estados Unidos em 59, 60, um álbum com ele na capa, dentro de um tanque de guerra. Foi quando ele ficou na Alemanha, foi isso? Na contracapa, quando ele serviu o exército na Alemanha. Serviu o exército. Como que foi a história dele com o exército? Isso eu estou pesquisando, nunca se falou, né? Mas me deu um estalo que é o seguinte: no filme você nota bem o tamanho da influência que ele teve na juventude americana, e o negócio saiu de controle. Então eu tenho a ideia, tenho quase certeza que o governo americano forçou ele, não tinha sentido ele ir para o exército. O cara no auge da carreira, quando ele ia arrebentando, tira o cara de cena 2 anos. Então eu acho que o governo americano fez algum acerto com o coronel. Por marketing, você diz? Não, para tirar o cara de cena. Tirar de cena? Para esfriar. Tanto que ele voltou e foi fazer filme, não foi mais fazer show. O próximo show dele foi em 69 só, né? Então eu estou pesquisando muito nisso aí. Eu tenho os arquivos do FBI do Elvis, mas não cita nada disso, né? Que são parciais, provavelmente. Já a gente vai trazer essas informações aqui de coxia, né? De bastidores aqui para o programa. O que mais te chamava a atenção no Elvis? O Elvis é um conjunto, né, complicado, assim. É um cara bonitão, né? As mulheres dizem, né? Eu não acho. Mas cantava bem, dominava a plateia em minutos, dançava, tinha ideias bastante humanitárias, né? Tudo, é um artista completo, nunca teve outro cara igual a ele. E, pelo que você fala, dirigiu a vida inteira, ou seja, a paixão por automóvel do dia número 1 que ele comprou o primeiro carro até 1977, que a gente tem o registro dele dirigindo um carro, ou seja, até o dia da morte dele, teve paixão por automóvel. O que matou Elvis Presley? Que matou? Se ele morreu, né? Tem essa história também. Ele era uma pessoa muito doente. Não parece, né? Ele é um cara grande, forte, quase 1,90 m, faixa preta de karatê, tudo, mas ele tinha a saúde muito debilitada. E com o tempo foram descobrindo que ele tinha outras doenças. Uma vez ele caiu, bateu a cabeça. Isso hoje sabe que dá algumas sequelas. E saúde deteriorada. Mulheres de Elvis Presley. Foram muitas, né? Não, ele gostava de... É um cara bacana, porque ele gostava de rock, carro e mulher, né? Então, só que mulher ele gostava muito. Então, e tinha trocentas mulheres todos os dias atrás dele. A Anne Margaret foi namorada dele? Foi a pessoa que ele mais gostou na vida. Ele fez qual filme com ela? O Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. O grande amor da vida dele e vice-versa. Mas ele tinha assumido o compromisso com o pai da Priscila, que ia esperar ela fazer 18 anos para casar e não sei o quê, e resolveu ser fiel. E o coronel não deixou ele ficar com a Anne Margaret. Nossa, o coronel controlava até a vida do cara. Porque ia dar escândalo, porque ia não sei o quê. E já que a gente fala de controle, quem tem o controle hoje do acervo de carros do Elvis? A família cuida disso? É a Priscila? É a Marie Presley? Quem cuida dessa história toda? A Lisa morreu faz 1 ano, né? A filha dele. A neta que cuida de tudo. Tirou a Priscila da história. A Priscila, ninguém gosta dela e ela recebia a mesada eles têm a Elvis Presley Enterprise, que é a empresa que sempre cuidou dos bens e direitos dele. E ela, quando separou, não quis tirar o sobrenome, manteve o sobrenome, dá palpite em tudo e tal. Aí a neta foi lá e acabou com a história. Né? Quem cuida é a neta, está cuidando bem, graças a Deus, né? E é isso aí, tudo aí. A gente tem aquela máxima, Elvis não morreu. Ricardo Caruso tem um assunto bem polêmico para trazer aqui para o Ligados na Tomada, que vai deixar você também eletrificado, né? Não é ligando o carro na tomada, mas é ligando essa história na tomada. Que história é essa, Caruso? A história é meio longa, que o Elvis não morreu. Sempre se falou, Elvis não morreu, Elvis não morreu, mas no sentido figurado, né? Aí há uns 10, 12 anos apareceu um certo pastor que chama Bob Joyce, que ele fica lá em Little Rock, no Arkansas, né? Pertinho de Memphis. O cara é igualzinho o Elvis, já de mais idade, a voz é exatamente igual, o filho é imitador do Elvis, ele se apresenta cantando músicas do Elvis e tal. E a história é meio longa, mas é interessante. O Elvis
cantava em Las Vegas. Ele tinha contratos assinados com o Hilton International Hotel, depois Hilton de Las Vegas. Ele era fixo lá, até de 69 a 77. O que aconteceu? A máfia controlava Las Vegas, controla até hoje, né? A gente pode falar máfia, mas é a máfia, né? E queriam trazer ele, porque tinha Tom Jones, tinha Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Barry Streisand, todos esses protegidos da máfia. Jerry Lewis também, né? O Jerry Lewis, vários. Tim Martin, vários, né? Menos o Elvis. E o Elvis era o mais rentável de todos, ele não aceitou negociar com a máfia. Jamais ele fecharia qualquer acordo com a máfia, né? Ao mesmo tempo, ele era um oficial da Narcóticos, do Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos. Foi nomeado pelo Nixon, então tecnicamente ele era um policial, ele tinha distintivo e podia andar armado e acabou se envolvendo com uma facção da máfia em Los Angeles que chamava Fraternidade. Os caras enrolaram ele na compra de um avião, ele perdeu $1 milhão. Como ele conhecia todo o esquema, ele entregou os caras. E aí descobriram e juraram ele de morte, né? Provavelmente teve a proteção do governo americano para isolar. A história diz que o FBI... Olha só a história, hein? O FBI, ou matavam ele, ou ele sumia. Hoje ele canta numa igreja do interior dos Estados Unidos e já a gente vai ter mais detalhes aqui de Ricardo Caruso. Caruzão, eu vou usar um jargão aqui também, que era utilizado nos filmes de Elvis. Eu vou usar o jargão e você explica que jargão era esse. Elvis has left the building. Quando que o narrador, ou seja, o locutor do show de Elvis falava isso? No final do show, sempre dá aquela comoção, o Elvis deixava todo mundo transtornado, né? E acabava o show, a banda dava uma enroladinha e tal, era o tempo do Elvis vazar, cair na limusine e sair fora, né? Quando acontecia isso, o locutor falava, Elvis has left the building. Elvis deixou o edifício, né? E aí dava tempo até de algumas fãs correrem atrás do carro dele. Mas já tinha ido embora. Caruzão, mostra o seu livro aqui para essa câmera. Opa, né? Esse aqui. Elvis, 101 curiosidades. Aonde encontra o livro? Tá na Amazon. Tá no Amazon. Então é só procurar lá, Ricardo Caruso, Elvis, 101 curiosidades. Você vai ver muito mais do que a gente contou aqui, mas teremos você de volta aqui, meu amigo. Se Deus quiser. Super obrigado por trazer todas essas histórias aqui. Elvis é uma paixão global, né? E esse mês, principalmente, janeiro, que tem o nascimento dele e também a primeira vez que ele gravou um demo profissional. Obrigado, amigão. Eu que agradeço. Precisando, é só chamar aí também. Valeu. Realização Jovem Pan News.